Salve, salve, galera! Aqui é o Bruno Jacopini e hoje nós estamos em mais um episódio do Pai Ideia Podcast. E hoje estamos recebendo aqui um grande amigo, uma figura diferenciada, um verdadeiro pastor, que é o Padre Fernando, da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, aqui em Limeira. E estamos recebendo também o Felipe Metitier, que é assessor parlamentar e publicitário aqui na cidade de Limeira também. É uma grande honra que vocês tenham vindo aqui, né? Fico muito feliz com a presença de vocês. E o tema que nós vamos falar hoje é um tema, vamos dizer assim... Bombástico, né? Já foi tema de filmes, de livros, de séries de TV, e causa arrepios em muita gente, né? Que é o tal do Apocalipse. Causa arrepio porque não conhece, né? Com certeza. Criou-se uma ideia toda em volta do Apocalipse e faz medo mesmo, né? Justamente, a questão assim, né, para quem, às vezes as pessoas têm uma ideia de que o Apocalipse é algo fantasioso, talvez da mitologia, mas na verdade o Apocalipse é um livro, né, que foi escrito por São João. É o último dos livros que compõem o Evangelho do Novo Testamento, né? E tem algumas questões interessantes, porque São João escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos. São João... O senhor me corrija se eu estiver falando besteira, Padre Fernando. Tá bom, filho. E São João foi o único dos apóstolos que não foi martirizado, né? Sim, morreu de velhice. Morreu de velhice. Ele havia sofrido essa penalidade aí, havia sofrido desterro pelo imperador Domiciano, e a tradição diz que Vamos usar a palavra correta, ele tá no exílio, tá ferrado, tá com medo. Foi exilado, ficou sozinho, e pelo que eu li a respeito, né, a tradição diz que esse foi um livro escrito no ano 95 depois de Cristo. E é interessante isso porque São João já teria quantos anos aí? Levando em conta que ele era o mais novo dos apóstolos, né? Fala que ele tinha uns 15 anos, 17 anos. 120, 110 anos, 115 anos. Por aí. Quando a gente fala de data, não dá para aproximar. Né? Mesmo porque a Bíblia não é um livro de exatidão. Né? A Bíblia é um livro, é uma leitura espiritual. Se você for achar coerência entre os livros, se for achar exatidão entre os livros, procurar, você não vai achar. Né? Mesmo porque você pegar a diferença dos 4 evangelhos entre si, isso é gigantesca, em questão de lugar, de quilometragem, né? Então não tem como, não é um livro de exatidão. E começando pelo Apocalipse, é o último livro do Novo Testamento, o último livro da Bíblia toda, e a palavra Apocalipse vem mesmo de revelação, mas... por que ficou com esse medo todo, né, de falar de Apocalipse, de ler o Apocalipse? Porque é um livro cheio de alegoria, não é? E a alegoria não vem da época de João, já vem lá da época de Daniel, no Antigo Testamento, que tem monstros aquáticos, voadores, tem muita coisa alegórica que não dá para entender, né, para nós hoje. E por isso que cria esse mito, essa coisa de medo, por ser difícil de entendimento, e a gente cria esse monte de obstáculo para ler também, né? Então, mas não é um livro de medo. Quando você diz que São João, preso na ilha de Patmos, escreveu, a finalidade não era assustar as pessoas, mas justamente dar coragem. João está preso, a perseguição dos romanos com a igreja está muito acirrada. As comunidades já estão se desabrochando aí, comunidade paulina, petrina, os apóstolos já estão aí difundindo o evangelho, e as comunidades precisavam de animação, porque você imagina oprimido pelo império, não podia cultuar a Deus. A maioria deles estavam todos trancafiados, então ele precisava dar ânimo. E você vai ver que é um livro cheio de... que palavra que a gente podia definir em relação... Símbolos, né? Não, o simbolismo, mas códigos, né? Que quem estava iniciado já sabia o que era, né? Por isso que ele... Se você hoje, numa ditadura, né?
você quer comunicar com alguém e não quer que essa comunicação seja interceptada e entendida por alguém, você vai mandar em código. E o código para quem já sabe daquilo que está sendo escrito. Então, para os cristãos, não passava de literatura de animação, digamos, de fomentar a fé para passar os tempos difíceis que eles estavam enfrentando ali. A perseguição dos romanos, a morte dos cristãos, a morte de Jesus mesmo, né? Porque foi 50 anos, né, que a gente vai colocar ali depois da morte de Jesus que sai o Apocalipse, mais ou menos. Entendi. É uma mensagem de esperança, né? Porque o povo esperava Jesus como um Messias político, né? Principalmente o povo judeu. E aí, quando Cristo morre, eles falam, ele vai voltar, né? Ele subiu aos céus, então ele vai voltar. E aí, cadê que Jesus volta, né? Então o povo fica... 50 anos, pera lá. esse homem de volta. Será que ele errou o GPS? Alguma coisa assim. Então o pessoal começa a ficar desesperançoso e aí acaba surgindo as mensagens. Mas eu acho que o que mais dá medo, por assim dizer, na população, quando se fala da questão do Apocalipse, é a leitura literal da Bíblia que a gente tem, né? Isso é uma coisa assim bem recente, porque é o telefone sem fio, né? A Bíblia ela foi escrita em um tempo, ela foi compilada em outro, e aí cada um foi dando algum tom para aquelas passagens, foi dando alguns sermões que mudavam. Então acabou chegando uma mensagem que a gente lê de forma literal e não faz um pingo de sentido pra gente. Não. Tanto que Machado de Assis fala no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tão bonita esse coxa é tão... Como que é o nome da... O nome o nome do poeta, Virgília. Virgília. Ele fala no Memórias Póstumas que se Moisés escreveu a própria morte, porque havia a lenda que Moisés tinha escrito o Pentateuco acaba com a morte de Moisés. Então ele fala assim, se Moisés narrou a própria morte, eu posso narrar a minha também. Que é o começo do livro. Então como que a gente vai entender essas coisas, né? Como que a gente entende ao pé da letra aquilo que foi escrito? A gente tem que entender que é uma questão literária, que o livro da Bíblia é um livro literário também, como o padre havia dito. Mas foi uma visão que ele teve, né? Sim. Porque ele começa ali o Apocalipse dizendo que ele realmente teve uma visão. Arrebatado. Foi arrebatado, Sim. E aí ele começa a descrever as visões que ele teve. E assim, claro que é uma mensagem de alegria e de esperança, porque isso a gente vai ver lá no final do Apocalipse, mas é uma mensagem também de advertência, né? E também colocando a questão aí do fim do mundo, que era algo que Jesus já havia dito, né? Que isso vai acontecer. Vai. Né? Quer dizer, é uma coisa... O Armagedon virou filme também. O Armagedon era um meteoro. Né? O que mais... Eu acho que tudo tá na base da relação do medo que o ser humano tem com a morte, né? Quando João escreve para animar as pessoas que estavam morrendo, sendo assassinadas, nessa questão assim, haverá um novo céu, uma nova terra, né? Deus tem preparado para nós algo assim esplêndido. Então por que temer? Por que temer aquele que pode matar o seu corpo, né? Você deve temer aquele que pode matar a sua alma, aquele que pode findar com a sua alma. E é nesse sentido que João vai escrever para animar as comunidades. Você imagina a perseguição ferrenha, né? E aí ele vai trazer um monte de número, de símbolo, de história, justamente para fomentar isso, né? Para aqueles que entendiam, porque, de novo, vamos voltar, gente, é um livro para quem já entendia sobre ser cristão, e por isso que confundia as pessoas, né? E confunde até hoje, né? Se a gente for ler literalmente, como o Felipe disse, vai ficar confuso ou vai ter medo mesmo. Mas a ideia não é medo, nunca foi ter medo, mas sim de animar os cristãos que estavam vivendo a perseguição ali naquele momento. E o senhor tocou num tema interessante que é em relação à morte, né? Porque de fato, talvez seja essa, talvez não, essa é toda a questão, né? A morte nos coloca diante daquela pergunta, né? E aí, né? O que vai acontecer depois, né? Então, e ela de alguma maneira nos coloca mais próximos de Deus, né? O Sim, fato de nós refletirmos sobre ela, né? Aliás, deveria ser a vida toda voltada para Deus, não só na hora da morte, né? De pensar na morte. Mas a gente deve pensar na morte como companheira, como Francisco, quando celebrávamos Francisco de Assis, né? Sim. 840 anos do nascimento de Francisco, um homem que chamou atenção pela simplicidade e pelo jeito de amar Jesus.
falava que a morte era irmã, né? Chamava a morte de irmã. Eu não sei por quê, talvez a gente até saiba, né? Por que se mistificou tanto a morte, né, nos dias de hoje? Antigamente as pessoas morriam na casa, né, no quarto em que dormiu a vida toda. E a família toda estava em volta. Os menores, as crianças, os mais velhos. E a morte não tinha esse contexto temeroso, negativo, temeroso, ou até tétrico, como tem hoje. A gente sabe que as coisas têm começo, meio e fim. Se a flor nasce, um dia ela vai chegar no ápice da beleza, vai morrer. E assim todos nós, né? Então, eu acho que parte mais do egoísmo do ser humano, de querer ficar aqui, estar no controle de tudo que acaba criando esse mito, esse medo da morte aí, né? E se os cristãos tivessem medo da morte naquela época, não haveria cristianismo hoje. Não. Porque a única coisa que eles poderiam fazer para um cristão era matá-lo no fim de tudo. Então eles acabavam com tudo que ele tinha. No fim, só tinha a morte. Se ele não tivesse medo da morte, ele ia continuar propagando a mensagem, aconteça o que acontecer. Então, é isso. E é isso também que dá credibilidade para a mensagem do evangelho, para a mensagem de Jesus. Porque se você defende um ideal, por exemplo, você defende alguma ideologia, aí você vai defender essa ideologia até o ponto em que ela chega, por exemplo, na sua saúde. Alguém começa a te torturar. Eu tenho o livro do George Orwell lá, o 1984, que fala isso. Quando você chega na tortura, você abre mão de tudo, porque a dor faz isso. Conta até o que não fez. Você assume até aquilo que não existe. Mas só que quando você não tem medo da morte, não tem o que acontecer, então você vai conseguir. E como as pessoas acreditavam mesmo que a ressurreição de Cristo é a verdade, porque elas presenciaram aquilo, então elas sabiam que a morte não tinha a última palavra. E você vê como que o Apocalipse é o desfecho perfeito para a palavra de Deus, para as Escrituras, para a Bíblia, né? A Bíblia começa com o Gênese, que significa literalmente começo, início. Origem. E ela não termina com um livro que chama final. Ela termina com um livro que chama Revelação. E aí, no final desse livro, ainda termina com o Espírito e a esposa dizem, vem Senhor Jesus. Tipo, venha a morte. Pode vir, não tem problema que a morte venha. Porque a gente realmente tem muito medo da morte, mas só que a gente não percebe que a morte é uma coisa boa. As devoções que tinham antigamente, né? São José, patrono da Boa Morte, Nossa Senhora da Boa Morte. Quando que a gente escuta alguém invocando... rezar para ter uma boa morte. Exatamente, rezando para a morte. Hoje em dia eu acho que é até complicado, não sei, o padre tá mais próximo disso, né? Mas a gente perdeu muito as devoções às almas do purgatório. Então imagina você morreu lá com pecado venial, você tá esperando alguém rezar por você, pra você ir pro céu, e ninguém reza. Não, mas nós não podemos falar que ninguém reza. Porque toda missa nós rezamos. Isso, toda missa é sufrágio. Mesmo que ninguém reze por você especificamente, a igreja está em oração. Mesmo a oração das horas, as orações dos irmãos e irmãs contemplativas vai nesse sentido. Então, sempre vai ter alguém que vai rezar por você. Mas antigamente era mais ferrenho. Muito. Antigamente todos rezavam. E que é o importante, porque aí para a igreja estar unida tem que estar a igreja militante, a igreja celeste, a igreja padecente. Padecente, sim. Então é um conjunto todo, não é? Pelo que eu vejo, né? Quer dizer, a igreja foi fundada no martírio dos primeiros cristãos, né? Sim. A gente falou dos 12 aqui. 11 deles morreram martirizados. São Pedro, que foi o primeiro papa. Sem esquecer do próprio Jesus, né, meu filho? Começou dando exemplo, né? De alguma forma, né? De alguma forma não, totalmente. Começou dando exemplo, né? E São Pedro, que foi o primeiro papa, quis ser crucificado de ponta cabeça porque não se julgava digno de ser crucificado como Cristo. Sim. Então, as pessoas hoje, elas vivem como se isso não fosse acontecer, né? E aí é que entra... Porque, no fundo, eu acredito que, assim, nós estamos vindo de tempos em que o ser humano, cada vez menos, ele aguenta sacrifícios, né? Falar então, de sacrifício, meu filho. Falar de alguma coisa que cause proibido, dor, né? punição. Sofrer é proibido. Hoje a gente tá levando isso ao extremo, que agora os animais não podem sofrer, Isso. né? Quer dizer, as plantas não podem sofrer. Eu acho que só eu sou daqui da época do Prozac, né? Eu não... Não, mas são mais novinhos, a gente tem outros, né? Tem muito mais ansiolítico. Quando surgiu o Prozac, era justamente isso, a droga da alegria, né? As pessoas não podiam sentir tristeza ou tá um pouquinho triste, mas tem que ter uma droga pra pessoa se alegrar. Embora, né? Se alguém ouvir isso, achar que eu tô fazer o corte. Né? Vamos fazer o corte só dessa parte. Não, mas olha só onde chega, né? A ter desenvolver uma droga pra se alegrar.
né? E sendo que a dor, a tristeza, a perda, tudo isso faz com que o ser humano amadureça. E aí tira. É igual criação, né? Você é pai, você sabe, os dois são pais. Se põe muito no lugar do seu filho para você ver o banana que você vai criar deles, né? Não vai enfrentar a vida, né? E é justamente isso que, na esperança cristã, os sofrimentos e as dores e as abnegações e tudo mais vai fazer com que você seja mais forte. E veja que depende, só é Deus. Não tem mais nada na vida do ser humano, se não for Deus. E aí onde cria hoje gente revoltada, se Deus não atende, e a gente transfere toda essa criação para a vida espiritual da gente também, né? Se Deus não fizer o que eu quero, eu não gosto mais dele. Se Deus não fizer, eu viro as costas, eu vou procurar um outro Deus, eu vou procurar uma outra religião e tudo mais. E isso é muito triste, porque não é assim que é a vida, né? A gente precisa aprender a sofrer, aprender a amadurecer e encontrar o sentido no sofrimento. O sentido né? no sofrimento. Eu acredito que essa é o sentido de viver. Exato. De viver. Eu acho que é aí que tá onde nós estamos mais perdidos. Você começou bem, para onde vamos? Mas a angústia do ser humano é muito maior que isso. De onde viemos? Né, que sentido tem a minha vida aqui que eu e onde eu vou depois? Né? Onde eu vou depois? Por isso, o medo do Apocalipse. Porque ele vai colocar aqui, usar várias figuras de linguagem, né? As igrejas, 7 taças, 7 trombetas, o mar que vai se tingir de sangue, o ar que vai ficar poluído. Embora a gente já está vivendo, muitos autores falam já das trombetas e dos selos e das taças, que já há um tempo isso vem acontecendo, né, na natureza. Embora tudo isso é muito divagação, né? Porque como a gente não sabe realmente o significado de todo esse simbolismo, a gente acaba querendo justificar e acaba criando essas coisas. Mas o final vai ser a revelação para todos nós. Né? No começo, porque assim, quando fala fim do mundo, o fim dos tempos, a gente já tem a visão tão fechada que acabou. Não. Se desdobrará no novo céu, uma nova terra. Aí tudo será revelado. Aí que ganha o sentido da coisa. Né? Que é a parte final. Depois eu até vou depois comentar isso com o senhor. Vou pedir o comentário do senhor a esse respeito. Mas eu achei interessante, né? Tem algumas coisas assim, lógico, né? Essas simbologias do Apocalipse, não adianta a gente tentar explicar de uma maneira racional, né? Seria temerário. Porém, algumas coisas são bem interessantes, né? O Apocalipse, por exemplo, faz referência à figura de um homem que seria o anticristo, né? Sim. E que ele teria o número 666. Isso está realmente escrito no Apocalipse, né? Então, essa figura... Você sabe... É uma profecia isso, Padre Fernando? Até vai Jesus o anticristo mesmo? Pode ser 666. Vão falar que eu sou blasfemo. Nossa, olha lá. Não, mais um corte, essa eu quero entender. É igual quando a igreja fala que Jesus é a estrela da manhã em latim. Né? Que estrela da manhã é o próprio de Lúcifer. Tá vendo as figuras de linguagem, né? Se não for bem interpretadas e se não souber, acaba criando. A tradição judaica traz para cada letra uma atribuição numérica. Sim. E eu não sei falar para você direito como que chegou na história do 666, mas pegando as letras do nome, fazendo a soma que eles fazem, aí o seu nome tem um valor numérico. E aí o de Nero dá 666, de Jesus dá 666. Entendi. Né? Então, assim, é preciso fazer a interpretação não literária da coisa, porque senão todo mundo acaba sendo a besta do Apocalipse. Cada besta tem um número. Eu não vou falar nada de política aqui, mas... Oremos. Nossa, será que... não vou falar isso aqui. E também tá uma outra coisa. O cardeal Sara falava que o anticristo são ideologias, né? Sim. Isso é uma leitura também muito interessante. Sim, fala da onde a besta já apareceu já. Se você olhar aqui, é a personificação do mal. Sim. Hitler foi uma besta. Os grandes malvados do mundo são a personificação do mal. O senhor sabe que a última que eu escutei é que o anticristo seria a internet.
Porque, para pra pensar, né? A internet, ela, tudo bem, né? Um instrumento super, né? Pode ser utilizado para coisas excelentes, benéficas e boas, mas ela também pode ser utilizada como meio de propagação do mal de uma maneira Sim. absurda, né? O que eu acho interessante é que, por exemplo, hoje nós temos, assim, uma discussão aí super recente, né, e atual sobre o que você pode dizer na internet, mas a gente não tem essa mesma discussão sobre o que pode aparecer pro seu filho no YouTube, sobre o que pode aparecer pro seu filho ali no Google, sobre as imagens que aparecem seu filho, os vídeos, o conteúdo dos vídeos que aparece quando a pessoa vai assistindo. Então, né, quer dizer, nós temos aí, por um lado, uma discussão, né, sobre filigranas, e por outro, passa um caminhão ali de coisas na internet e que... Gigantesco. E aquilo pode ser um instrumento, né? Quer dizer, quantas crianças hoje, elas não se deparam com situações que não são próprias para a idade delas? Sim. Por conta da internet, por conta de terem acesso ao celular, de mandarem fotos umas para as outras, né? E por aí vai de conversas, né? Se você não estiver ligado, meu filho, você é passado para trás, porque eles são muito mais inteligentes que a gente. Eu gosto da ideia das ideologias como anticristo, porque, por exemplo, a internet em si é uma ferramenta, né? Então, a faca é um anticristo. Não, foi o que eu escutei, não é uma coisa que eu concordo. Não, assim, eu achei uma opinião interessante. Eu entendi, é interessante. Mas aí que tá, eu acho que o anticristo tá mais no que tá por trás disso, entendeu? Sim. Por que a pornografia é tão liberada na internet? Por que existe tão pouca supervisão dos adultos na internet quanto as crianças? Por que existe tantas ideologias nefastas que tentam roubar as ideias boas da cabeça das pessoas? Então, acho que é mais por trás, entende? Mas, realmente, se a gente levar em conta que o anticristo é tudo aquilo que afasta de Cristo, o mundo tá cheio de anticristo. Sim. Então não são só 3, só o religioso, de poder. Existe um monte que tá aí vagando e que a gente tá dando ouvido e que às vezes a gente tá dando mais valor do que a Cristo. E a partir desse momento a gente marca em nós o símbolo do mal. E a partir do momento que a gente marca o símbolo do mal, a gente não tem espaço pro símbolo do bem. A ideia de João, quando ele traduz o anticristo no Apocalipse, era colocar Roma como esse personagem. A Babilônia. Porque, assim, o mal que o Império fazia para todo, que o imperador, no caso, né, fazer para todo o Império era muito grande. Sim. E aí era uma maneira, de novo, alegórica e velada de dizer a verdade, codificada de dizer a verdade. É Roma que tá nos subjugando, é Roma que tá sendo o anticristo, que tá, ainda mais na questão da adoração, né, do culto romano, que nós estamos falando isso no comecinho da igreja. A igreja só foi ser liberada depois de 200 anos, mais ou menos, né? Foi 300 com o edito de Constantino, né? Foram 300 anos de medo, de terror. Então, quer dizer, a gente não consegue imaginar, né? Não. 300 anos de julgo ali, né? Nero pegava cristão para acender como tocha para iluminar a cidade. Roma. Olha o medo desse povo. Escalpelar as pessoas. Né? Você pegar os 12 apóstolos, como você disse aí, São Bartolomeu tiraram o couro dele, arrancaram a pele dele. Então, assim, hoje parece alegoria e as pessoas parecem que não tem essa ideia de como foi a perseguição dos cristãos a ponto de São João precisar escrever um apocalipse para animar as pessoas. Porque o negócio era muito sério, né? E era muito maldoso. Né? Tinha muito. Então, como não se abesta? Como o Império não se abesta naquele momento? Tava matando os cristãos. E tem uma ideia também, né? Que aí tem algumas pessoas que usam essas passagens do livro para falar que é a igreja, para criticar a igreja. Né? Tem também. Só que existe uma mensagem tão bonita no livro do Apocalipse que ele fala da Babilônia, que cai a Babilônia grande, e depois ele fala as medidas da Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém tem exatamente as medidas de Roma. Então ela é uma mensagem como se fosse o cristianismo um dia vai triunfar nessa cidade. E realmente aí que entra a questão da igreja ser a Nova Jerusalém, né? Porque ela venceu o que era a Babilônia. A profecia seria que os judeus iriam voltar para Jerusalém, que Jerusalém se converteria ao cristianismo. Né? Pelo que eu andei lendo a respeito do assunto, e assim, se você for analisar hoje, os judeus estão em Jerusalém. Sim. Retomado. Sim. Agora, a questão da conversão deles... Na verdade, eles nunca saíram de lá, né, meu filho?
Nunca saíram de lá. Não. Com a diáspora eles tiveram... Foi a última, mas depois disso eles voltaram e permaneceram lá. Mas a questão é mais... Isso é delicado, né? Você acabou dando uma pergunta capciosa. Na verdade, os judeus reconhecerem o Messias, Jesus... porque os judeus esperam o Messias. Sim. Necessariamente não é Jesus. Mas essa ideia é de que eles reconheceriam Jesus como o Messias esperado. O Messias espiritual. Que, na verdade, a questão toda é que eles continuam sendo judeus porque... na época esperavam um Messias que pudesse livrá-los do jugo de Roma, né? E como Jesus... Também depende, porque, assim, o Messias tinha pelo menos umas 5 características de, assim, livrar o povo do jugo de Roma, fazer uma religião pura, né? Uma religião centrada, pura, que fosse governar Israel. Então você vê várias características do mesmo Messias, né? Jesus não foi nenhuma delas. Por isso que ninguém na época não acreditou, né? O reino de Jesus não é um reino circunscrito, né? E ele veio trazer a religião pura, no caso, né? Que ele diz: eu não vim abolir a lei, mas em dar pleno sentido a ela. O culto está tão aproximado da vida que seja uma coisa só. Aquilo que você, vamos trocar por miúdos, aquilo que você reza, você precisa viver. Né? Essa é uma religião pura. Na carta de Santiago. Né? A fé sem obras é morta. Sem obras é morta. Entendi. Bom, eu pesquisando assim, né, sobre as profecias aí que foram feitas em torno do Apocalipse, achei muito interessante, porque ao longo da história, então, nossa, foram inúmeras vezes, né? Eu peguei algumas aqui. 1688, o matemático escocês John Napier previu, não aconteceu, né? Depois o clérigo Johann Bengel, em 1836, né? Depois o último que teve foi ali uma pessoa culta, David Madge, falou que seria em 2017 ou 2018. Uma hora eles vão acertar, né? Não. Mas Martim Lutero parece que disse que seria em 1600. E assim, bom, o que eu me lembro... Já foi na Revolução Protestante. Então, acho que ele entendia que ele ia ter a Revolução e daí ia acabar o mundo. De certa forma, o mundo conhecido como era, muda. Modifica. A cada nova revolução, o mundo muda. Aí que tá... tem uma falha nossa. A gente quer ser estático nas coisas e tudo muda. A sua esposa não é a mesma que você pediu ela em casamento, nem a sua. É muito melhor a minha. Não é? Agora. Agora que tá gravando. Ela tá ouvindo, né? Guarda essa parte. Eu não sou o mesmo padre que fui ordenado há 10 anos atrás. E assim, a gente precisa acompanhar as mudanças, não ser estático. E isso também, nessa corrente, nos leva a crer que essa vida vai passar, né? E que nós temos um futuro glorioso diante de Deus. E é justamente isso que o livro do Apocalipse faz. A gente pode traduzir o Apocalipse como a vida do cristão, né? Começa bem, depois vem turbulência e depois vem o momento de paz. As aflições da vida cotidiana vai vir para todo mundo, filho. Quem que não sofre? Quem que não tem dor? Quem que não tem... Isso é viver. Agora, o livro do Apocalipse nos anima justamente aí. Hoje não tem mais... Tomara Deus, né? A gente tem mais um imperador querendo fazer a gente de tocha, né? Mas tem outros riscos que a gente corre em relação à fé, em relação à vida humana, em relação a tantas outras coisas. E se a gente for desanimar, se a gente for achar que tudo, né, tá perdido, a cada decepção e frustração que você vai ter na sua vida, você vai viver inerte aí, que dó. Sim. Mas sabe o que acontece? Que eu vejo muito assim, aí voltando também naquele assunto que a gente tava falando no começo. Nossa geração tá tão fácil, né, Bruno? A gente tem toda a informação que a gente quer no alcance da nossa mão, tem a comunicação que a gente quer na hora que a gente quer, a gente fica vendo a vida tem muito dos mais outros. que isso. A gente tem carro. Exatamente. A gente tem luz. Tudo. A gente tem água. Tem máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, iFood. Quer dizer, hoje, meu amigo... Você pode fazer... E isso deixou a gente o quê? Mimado. Frouxo. Mimado. A nossa geração é uma geração mimada. É a geração do mimimi. Exatamente. Ela quer o que ela quer e se ela não consegue, ela bate a perna, ela grita, ela esberra, ela esperneia.
Só que não é assim que a vida funciona. Então, esse é o ponto, né? A gente não sofreu grandes provações na nossa geração. De maneira alguma. Não Se teve você pegar as guerra, pessoas que né? passaram na Segunda Guerra Mundial e... Gripe espanhola, que foi muito pior, inclusive, que a pandemia de Covid. Então, a pandemia foi a maior coisa que a gente passou na nossa geração, e mesmo assim a gente enfrentou ficando de pijama e assistindo Netflix. E pedindo iPhone. E pedindo iFood. Né? Então, de certa forma, a gente não teve ainda a necessidade de confrontar a vida. E se a gente não teve necessidade de confrontar a vida, a gente não tem a capacidade de dar valor a ela. Eu acho que isso está muito ligado, assim, com aquela questão, né? A pessoa nunca sofreu uma frustração na vida, e aí, quando ela se depara com um não em uma entrevista de emprego, quando ela se depara com um desemprego, quando ela se depara com qualquer dificuldade, aquilo abala ela de uma forma, e aquela pessoa vai pro fundo do poço. É o fim do mundo pra ela. Por isso, os dois que são pais, eu sempre falo isso. Pai e mãe têm obrigação de frustrar o filho. Mostra para que, né? Vai frustrar. Vai, porque quando você o frustra numa intenção porque o ama. E mostrar pra ele, meu filho, a vida é cheia de revés, aí vai pra cima, vai pra baixo, tem dia que você tá em cima, tem dia que você tá embaixo. Nem tudo aquilo que você quer, você pode ter. E isso é amor. Agora, ele fica na adulta, a hora que ele sentir falta disso e fizer uma besteira por causa disso, o mundo vai puni-lo e vai frustrá-lo, querendo destruí-lo. Então, dever de pai e mãe é mostrar a realidade pro filho. Meu filho, acorda que a vida não é assim, você vai sofrer e nós vamos sofrer junto, mas a gente tem que saber que caminho tomar na hora do sofrimento, da indecisão e tudo mais. Então, frustrem bem seus filhos, porque quando o mundo vier, eles já vão estar fortes e falar assim, não, isso aí já passei. Dá dó, né? A gente vê chorar, dá dó, mas a gente percebe que é por amor, e o amor tem que doer, né? Porque o amor que não dói não é amor. Pois é. Eu lembro, a minha primeira formação é enfermagem. Eu trabalhei um tempo na sala de vacina da minha cidade, e aí tinha uma enfermeira espanhola muito competente, chamada Rosa Maria. E a sala de vacina era um chororô, assim, né? Porque as crianças vão lá e ela falava assim, eu prefiro você chorando agora do que seu pai e sua mãe mais tarde vir aqui chorar sem você. Que bonito. Olha só. É esse o sentido. Por que a criança não pode chorar? Não pode perder? Vai fazer mais forte. E assim é a vida. A gente não pode ter tudo o que quer. De forma alguma, com certeza. É aquela coisa, né? Eu não lembro bem a sequência, mas pais fortes fazem filhos fracos, né? Tempos difíceis fazem pessoas fortes, pessoas fortes fazem pessoas fracas fazem tempos difíceis. E é assim que a gente acaba... Né? É a mesma questão do mérito, né? Se perdeu hoje, você merece, então você vai ganhar. Você não merece, não vai ter. Hoje tudo merece, toda hora é hora de presente, toda hora de dar alguma coisa. É estranho. Aí você perde até a qualidade daquilo que é, né? Porque, por exemplo, você ganha presente todo dia, quando chegar no seu aniversário, vai ser... Ganhei mais um. Deixa ali, ó, na estante pra mim, por favor. É triste. É muito complicado. É muito complicado também você, às vezes, poder dar pro filho e saber que você não pode fazer aquilo enquanto pai. Isso que a gente veio falar de Apocalipse, né? Já mudou totalmente. Assim que é bom. Mas tem uma passagem do Apocalipse aqui. Vamos voltar pro Apocalipse. Vamos. Que eu gostaria que o senhor comentasse. Fala assim: conheço as tuas obras, que não és nem frio e nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas, porque és morno, e não és nem frio e nem quente, estou para vomitar-te da minha boca. E é uma passagem muito forte do Apocalipse, né? Porque eu entendo dessa maneira que, assim, a indiferença das pessoas em relação a... seja em relação à morte, seja em relação à religião, né? Seja em relação à política, a indiferença das pessoas é pior do que aquela pessoa que é engajada. A neutralidade, né? E eu até comentei isso aí no Instagram, fiz um vídeo falando disso daí, porque nessas eleições foram 32 milhões de eleitores que não compareceram. Os isentões. Então, os isentões, a gente fica reclamando da pessoa, né? Eu, no caso, né?
olha, eu vou deixar bem claro, né? Cada um vota de acordo com a sua consciência. Isso é uma democracia. É uma democracia, a liberdade está em primeiro lugar. Alternância de poder. Que eu defendo. A liberdade religiosa, política está em primeiro lugar. Porém, né, a gente que votou no Bolsonaro, eu no caso, a gente reclama da pessoa que votou no Lula, mas por que ela não enxerga isso, não enxerga aquilo, não enxerga... Bom, aí a gente pode até chegar aí nesse ponto, né? Mas a questão toda o maior problema foi quem não foi na eleição. Sim. Quem não tá nem aí. Quem achou que tava ganho, quem... foi fazer um churrasco, né? Foi viajar, aproveitou pra fazer outra coisa e falou, deixa que os outros decidam, né? Quer dizer, isso é ser morno, Ser né? morno, é. A neutralidade é muito ruim. 2 domingos passados a gente ouvia o evangelho do rico e pulão, né? O problema, o julgamento de Jesus para com ele não era em relação a ele ser rico. Era o que ele fazia com a riqueza dele, que não olhava o Lázaro que estava lá. Para ele, Lázaro não existia, o pobre que estava lá. Ele era indiferente, ele comia, bebia, festejava, e o Lázaro lá no chão sem existir para ele. Essa é a indiferença que Jesus vem falar, e nesse caso do Apocalipse é isso mesmo. A gente precisa decidir. Se você é bom, seja bom naquilo que você faz. Se você é mal, porque é escolha, né? Seja então, coerente. Seja coerente. Né? Porque eu acho que é o ponto pé em todo... duas canoas. Aqui a gente, né, sem defender nenhum dos dois lados, mas a questão toda que eu vejo aqui é o relativismo. As pessoas falam assim, isso é relativo, né? Se a igreja fala que não pode ter aborto, mas é relativo. A igreja fala que matrimônio é indissolúvel, mas é relativo, então tudo bem. Aí você vai votar no seu candidato lá. Você não tem a preocupação de olhar as ideias que o seu candidato defende. Ou então você exclui tudo isso e olha para o quê? Para a questão econômica. Não, mas para mim, na época do fulano de tal, na época do ciclano de tal, tava melhor. Bom, então, mas e o resto? Né? Onde fica dentro disso tudo? Né? E o resto? Quer dizer, eu acho que é um ponto que as pessoas deveriam refletir melhor, né? Ter coerência de ideias daquilo que elas vivem, do que elas dizem, né? Viver, acreditar com aquilo que elas fazem, que elas votam. Eu não sei se o Felipe vai concordar comigo, mas... Vamos ver. O Papa Bento fala muito da cultura da relativização das coisas, né? Tudo é relativo, tudo é... Isso faz o mal porque a gente já não sabe mais o que é feio ou bonito. O grotesco é belo agora. Né? O grotesco é belo. O que é bom, o que é mal, o que é imoral, o que é moral. E vai nesse bolo todo aí. E aí a gente acaba escolhendo como... aquilo que me agrada. E vive aí uma ditadura do egoísmo. Tá bom pra mim, você que se exploda. E não pensa no bem comum. E isso é muito triste para uma sociedade. E pensar assim, olha o quanto a gente evoluiu em tecnologia. Há 30 anos as pessoas morriam de doenças banais, né? Febre tifoide, virose, virose, malária, maleita, né? Hoje não se morre mais devido à evolução tecnológica, a evolução da medicina, o direito evoluiu, tudo evoluiu, né? Não se julga mais como se julgava antigamente. E a gente acaba retrocedendo numas coisas assim que da própria humanidade que a gente devia estar lá na frente e não está. E aí é falta de estudo, e aqui eu falo falta de estudo assim, a gente lê com tanta porcaria na internet e a gente não perde um tempo, aliás, vamos mudar a palavra, a gente não investe um tempo no conhecimento. A gente não investe tempo em conhecer determinado assunto. E hoje todo mundo fala de tudo, relativizando tudo, e todo mundo sabe de tudo. Todo mundo é especialista em tudo. E não é assim que funcionam as coisas. O relativismo, ele na verdade, eu não sei se ele é uma escola filosófica, não sei de onde surgiu isso. Isso aí é marxismo cultural. Isso. É grande. Antônio Gramsci. Isso. Mas é a questão toda, relativismo, né? O relativismo, ele antes de ser uma questão filosófica, é uma questão de inteligência. Vamos colocar assim? Por quê? Se você disser assim, olha, tudo é relativo. O nosso cérebro, né, ele está dirigido à verdade. Então, quando você fala assim, tudo é relativo, aquela é uma frase de verdade absoluta. Entende?
tudo é relativo, é uma frase de verdade absoluta, ela não é uma frase relativa. Então, se tudo é relativo, então nada é relativo, entende? É igual não tem como você falar uma coisa dessa, entende? É igual o professor da faculdade, ele vai olhar pra você e vai falar assim, você tem que ter senso crítico de tudo que você escuta, menos de mim. O que eu tô falando tem razão correto, e boa. Exatamente. Mas aí que tá, olha, aqui eu vou dar uma viajada, mas vamos pensar aqui. O anticristo é tudo Imagina aquilo a que você... gente nem viajou. Não, o anticristo é tudo aquilo que é contrário a Cristo, né? Nós estamos num momento de pós-verdade. Jesus Cristo é o quê? A verdade. Se Jesus Cristo é a verdade e nós estamos num momento de pós-verdade, toda essa ideologia que traz a pós-verdade não é também um anticristo? Sim. Esse marxismo cultural não é também um anticristo? Porque quando a gente tem a verdade, a gente precisa encontrar uma verdade e automaticamente, se há uma verdade, tudo o resto não são outras verdades do ponto de vista de outras pessoas. Porque a partir do momento que há uma verdade absoluta, o resto se torna mentira. Sim. Não se dá para relativizar tudo, não se dá para falar, por exemplo, esse copo aqui é Stanley. Aí eu falo assim, esse copo é Stanley. Aí você fala assim, não, esse copo é americano de vidro. Mas não é. Não é nenhum nem outro. então, na verdade, foi o padre que tá com a verdade. De nós três aqui, quem tá com o padre, quem tá com a verdade é o padre. Nenhum dos dois. Então, o que a gente falou não são verdade pra gente, mas é uma mentira. Então, Sim. após verdade... Mas é engraçado, né? Como as pessoas têm dificuldade de aceitar isso. É muito difícil. Assim, eu fiz direito na PUC, uma excelente faculdade. Se você for falar isso com uma pessoa, né, que fala assim, gente, não dá pra aceitar qualquer coisa, ou você escolhe um lado, gente, isso não cabe. Eles já vieram por conta dessa revolução cultural marxista, já vieram de um pensamento que está impregnado nas escolas, de que você, né, quer dizer, a minha filha estuda numa escola católica, né? Estava até comentando com o padre Fernando outro dia. E hoje eles não estudam mais a religião católica, eles estudam diálogo interreligioso. Quer dizer, e ontem eu vou falar porque é verdade, minha filha veio, né, mostrou para mim a apostila dela e tava lá duas páginas ensinando o que é Umbanda, né, os orixás e tal. Ela falou assim, pai, o que eu faço com isso daqui? Eu falei assim, filha, eu sou seu pai, né, tá bom? Eu peguei as páginas, rasguei, mas falei assim, tá. Se a sua professora vier perguntar pra você o porquê que aconteceu isso, você vai vir, você falar pra ela, olha, vai falar com meu pai. E você não foi falar na escola? Não, foi de ontem pra hoje, eu tinha gravação, eu não consegui falar. A gente que atrapalhou ele. Mas não, de forma alguma. Na verdade, é uma questão mesmo, né, pra ser conversada, porque... Se você tem uma escola confessional, eu não tô dizendo que a gente não possa saber o que é. Mas Você tem que ter coerência, tem que exigir coerência, não é? Sim. Se eu pus ela lá porque eu acredito em uma determinada coisa, quando você eu não tenho direito de ter uma crença. Direito de crença não tá na Constituição, Sim, eu não tenho direito disso. Então, por que é que quando a gente coloca lá, aí vai ensinar outra coisa, né? Então o que eu digo, você pode até conhecer, mostrar, mas isso não é o cerne da educação. A educação é uma educação católica, é uma escola confessional. E é isso que você precisa cobrar. Exatamente. Que é diferente de você cobrar isso numa escola estadual, uma escola pública. Né? Que quando a gente fala de novo, a educação precisa ser laica, porque o Estado é laico, mas o povo do Estado não é laico. Né? Confessa uma fé, seja qual ela for. E aí, numa escola pública, não dá para você me fazer né? Tem que dizer a verdade, mas eu acho que não tem que pegar nessa questão religiosa. Né? Tem que ir lá estudar inglês, português, conhecimento. Agora, numa escola efetivamente de confissão católica, precisa ensinar as verdades católicas. Exatamente. Eu acho que é por aí. Tem um problema que estão querendo tomar muito lugar da família também. Sim. Então, coisas que eram pra família resolver, a escola fala, não, daqui, traz aqui pra mim, que eu cuido. E isso é um problema porque as instituições, elas estão perdendo crédito, e ao mesmo tempo que elas estão perdendo crédito, elas estão chamando poder pra si. Então, isso é muito perigoso, porque pode ser que em um momento a gente acabe nas mãos de algo que não tem credibilidade nenhuma. Ontem a conversa que nós tivemos aqui no podcast foi com a Rosane a respeito de disciplina na vida familiar. E o primeiro ponto que ela tocou né, o que é uma família hoje? Como que acontece? Quer dizer, o pai e a mãe trabalham fora.
né? Na maior parte das vezes. Aí eles chegam em casa e tem ali o filho, né? Que também passou, às vezes, o dia inteiro na escola. Então, o que acontece? As famílias estão terceirizando a educação, né? E aí acabam colocando, né, a culpa muitas vezes na escola e nos terceiros, né, da educação do próprio filho. Ou então não cobram os próprios valores, né? É a ditadura da relativização das coisas. Eu não sei, é o que a gente vê muitas vezes. Não tô dizendo, não vamos generalizar as coisas. Mas tem muitas famílias, muitos casais que acham que filho é igual um cachorro. Pai de pet. Pai de pet. Para ter um filho, para construir uma família, é preciso de empenho, abnegação, doação. E não o cachorrinho é bonitinho e tal, eu levo lá, toma banho, ele fica ali, Não, ser pai e mãe ali tá inteirado das coisas. É isso que você tá falando. Eu vou ver o que tá escutando, o que tá vendo, o que... Na verdade, eu acho que é um empenho, não sei se eu podia usar o cargo, né? Porque depois passa, fica grande e cada um vai seguir o seu caminho. Mas esse momento de pai e mãe é exclusivamente ser pai e mãe. E não deixar para terceiro, e não deixar para televisão, e não deixar para internet, né? Tá em cima ali e ver. Meu pai é chato, porque a gente, pelo menos na nossa época, era um negócio assim. Eu não chegava em casa com nada diferente que a minha mãe não soubesse. Porque se eu chegasse, eu ia tomar uma porrada, né? Mas hoje, assim, é impossível o filho chegar com um tênis que a pai e a mãe não comprou e o pai e a mãe não falar nada. Por quê? Porque não liga, não dá atenção. Eu me lembro também se alguma vez eu desrespeitasse algum professor na sala de aula, nossa senhora, né? Eu chegava em Ia casa... dormir de couro quente. Tomava uma pizza. E hoje você vê, assim, um desrespeito com os professores gigantesco que o pai e a mãe acham bonito, ou se não vai lá brigar com a professora porque o filho brigou com ela. Né? Relativiza tudo, inverte valor e aí entra aí em tanta coisa que a gente tá vendo aí negativa. Né? Não parece que, assim, tudo converge para que a família seja desconstruída? Mas esse é um De plano do qualquer marxismo forma, faz tempo. A gente perdeu. Não parece isso. O pai e a mãe trabalham, a mãe já não fica com o filho. Né? Terceiriza para a escola. Né? Terceiriza para a escola. Na escola vai ter o quê? Marxismo cultural. O professor já foi formado nisso, para poder ensinar. Exatamente. A gente tira a questão. Depois aqui. Não tem problema. Né? A gente vai Mentira, tornando a pessoa um número. Agora ela não tem mais direito de falar nem se ela é homem ou se ela é mulher. Né? Ela vira um ponto. Né? Quer dizer, a pessoa perde a identidade. Agora a pessoa. Né? A gente não tem direito de falar o artigo. É uma imbecilidade esse negócio aí de pronome neutro, que nem existe. Né? O pronome neutro do latim e português já está, desde que a língua é língua. Agora, né? Umas discussão retardada. Eu vi o discurso da primeira-ministra que assumiu na Itália, né? Foi interessante. Eu vi. Quando ela foi eleita, ela falou exatamente isso, né? O que eles querem é que você se torne um número, porque você sendo um número, fica muito mais fácil. Você vira o consumidor perfeito. Você vira, né? Misturou, né? Porque a nossa sociedade misturou um consumismo com um marxismo, ficou um monstro de 7 cabeças mesmo. Mas é interessante bem o anticristo. Exatamente. O ataque à instituição da família, né? Que já vem de anos, né? Olha que interessante, né? Porque a criança, a gente fala que o pai e a mãe cria a criança. E aí a gente vê a questão de Deus, porque Deus é o criador, né? Ele quem cria do nada. É nihil ex nihilo. Uhum. Então, Deus cria do nada. O pai e a mãe, ele tem que criar do nada aquele ser. E hoje em dia não existem mais pais e mães que são criadores, que são reflexos de Deus, porque não existe mais uma imagem de Deus, e se não existe uma imagem feita de Deus, não existe uma imagem e semelhança de Deus nos seus filhos. Cria bicho. Exatamente. Então agora os pais não são mais criadores, eles não estão criando seus filhos, eles são cuidadores, eles são mantenedores, né? Estão mantendo seus filhos vivos. Mas estão criando seus filhos para que eles possam pensar por si mesmos,
para que eles possam defender algum sentido para essa vida, para que eles possam encontrar uma vida plena e no fim da sua vida uma morte santa? Não parece que é hóspede? Que eu falo pra minha filha às vezes, eu falo assim, filha, você parece que não mora aqui, parece que você é hóspede, porque, né, não quer fazer nada. Parece que tá aqui como se fosse um hotel, né? Eu tô vendo minha mãe falar, levanta que aqui não é hotel, viu? Nossa senhora, não pode falar nada. Mas assim, né? Então essa questão do relativismo, muito importante e talvez merecesse um podcast à parte só para falar sobre essa questão do marxismo cultural, do relativismo e a falta de inteligência que é tudo isso daí, né? É uma burrice sem fim mesmo. Mas assim, voltando lá para a questão do Apocalipse. Né? Você já prestou atenção que a gente não pode ficar falando muito, né? Porque a gente vai devagando e vai entrando em outro assunto. Embora tudo isso seja também apocalíptico, né? Tudo aquilo que está contra Cristo é o anticristo. E essa maneira de ver a família hoje, eu acho que é um mal, assim, danoso e destrutivo, porque perdeu-se valor, inverteu-se valores, perdeu-se figuras, né? Imagina, olha o absurdo que eu ouvi. A neta, né? A neta veio dizer para mim que eles iam colocar a avó no asilo. Calma que eu vou explicar isso, porque senão vai ficar estranho. Porque eles não ela, né? Era mãe da mãe dela. Ela não tinha compromisso com essa avó. Eu não vejo que colocar numa casa de repouso seja mal, porque é bem cuidado. O que não pode é abandonar lá, deixar lá, né? Eu acho que se a família se reunir ali, conversar todo mundo e ver que a melhor situação será nessa casa de repouso, com assistência da família, indo lá sempre, toda semana, tá dando... É uma coisa. E não... A gente tem na ideia um asilo como depósito de idoso. Então, esse é o primeiro ponto, né? Mas o que eu achei absurdo na fala dela, ela dizer pra mim que, assim, ela não tem obrigação com aquela avó de cuidar daquela avó. Olha o absurdo que chega, né? A vida dela dependeu da vida da avó, primeiramente, porque a mãe veio de lá. É uma pessoa, e talvez seja boa, seja ruim, mas é da sua família, e os valores estão se perdendo tanto assim, porque eu não tenho compromisso com a minha avó. É a cultura da utilidade, Da né? utilidade. Eu lembro daquele discurso do padre Fábio de Mello, que ele falou que foi interessante. Ele fala assim, hoje em dia não se tem mais utilidade, então fala assim, coloca, eu vou querer que um dia, eu sei que um dia vão falar assim, coloca o padre Fábio no sol. Ele falou assim, eu vou rezar para que exista alguém que se lembre e fala, tira o padre Fábio do sol. Tira o padre do sol. Mas é assim, né? Relativiza tudo, família. Então, mãe, honrar pai e mãe. Não é? Acho que as pessoas não param para pensar, né? Quer dizer, especialmente as pessoas cristãs. Por quê? Deus poderia ter vindo na Terra de qualquer forma. Poderia. Né? Ele poderia ter, né? Ele é Deus, se ele quisesse Deus. vir no astronave, ele vinha. Né? Ele poderia ter vindo num cometa, né? Ele poderia ter vindo, talvez, dentro de um palácio com grandes exércitos, mas ele escolheu vir dentro de uma família, né? Isso assim, e é uma família muito especial, porque São José não era o pai biológico de Jesus, né? Segundo nós cremos. Não, é pai adotivo. Pai adotivo. E assim, né? Dentro de uma relação de respeito com Nossa Senhora. E tudo isso é um mistério, mas ao mesmo tempo traz pra gente uma grande lição, né? Quer dizer, que Deus quis vir através de uma família, né? Na Terra. Então, quer dizer... Qual a importância disso? Deus quis ser humano para ninguém ter a falar assim, ele não sabe o que é ser humano, né? Que ele pede, quando ele pede algumas coisas para nós, aí fica muito fácil da pessoa falar assim, mas ele é Deus. Não, ele é homem e ele pôde fazer e mostrar pra gente o caminho. Soube que é sofrer, né? Sentiu frio, sentiu fome. Assumiu. Chorou toda a humanidade. A lógica de Deus é invertida, né? Quando a gente pensa na nossa lógica, a lógica de Deus é invertida. Então, ele é um rei, só que o trono dele é uma cruz, né? A coroa dele é de espinhos, o manto dele foi tirado à sorte pelos soldados. Então ele é um rei que morre, que a coroação dele é morrer. Então é muito invertido. E Tomás de Aquino falava, né, na Suma Teológica, que a gente nunca vai entender Deus, porque Deus é simples.
E aí, como já confunde a nossa cabeça, né? Porque a gente imagina que Deus é grandioso, todo-poderoso, então já começa a somar adjetivos. Ele fala que Deus é simples. Então, por exemplo, a gente, para entender que existem 3 coisas, precisamos de 3 coisas. Existem 3 coisas aqui. Já fizemos um pensamento totalmente composto. Para Deus, não importa se existem 3 coisas ou não, porque ele é simples. Ele não exige esse cálculo de pensamento. Então, Deus pode ser 1 e 3. Deus pode ser poderoso e ser um bebê que depende do cuidado de todo mundo, porque ele rompe totalmente a nossa lógica. O povo de Israel pode nascer de Jacó, que era um trapaceiro, porque para ele tanto faz, entendeu? Né? Porque ele é simples, então para ele assume a lógica. O primeiro sacrifício oferecido cultual de Melquisedeque, que não era nem judeu, era um pagão, e dali começa Deus é o Deus do invertido. É engraçado que eu acho que uma das poucas passagens que Deus fala sobre si na Bíblia, aquela da sarça ardente, quando Moisés está diante da sarça ardente, e aí Moisés pergunta quem és, e Deus fala, né, eu sou aquele que sou. Quer dizer, sou aquele que sou, de uma maneira que e aí, engraçado que se você relacionar isso com as 5 vezes de São Tomás, que ele busca provar a existência de Deus, aquela questão do motor imóvel, né? Que Deus move tudo e não é movido por ninguém, né? Que ele é um estado, não tem presente, passado e futuro. Perene. Ele é perene. Porque senão ele ia ser causa de... Alguém seria a causa dele. É a causa não causar. É outra das 5. Que é a outra das 5, exatamente. Ele deu uma roubada de Aristóteles, né? Mas ele deu uma cristianizada. Então, assim, impressionante. Agora, uma vez, eu vou perguntar isso porque uma vez eu tava... então eu era novinho, morava em Valinhos, né? E aí eu tava na casa de um amigo meu e bateram lá na porta umas testemunhas de Jeová. Nossos irmãos também, acredito, né? Você tem um irmão, são cristãos. Um irmão de sangue que é testemunho. Que é testemunho de Jeová. E aí a pessoa chamou, né? Sempre são pessoas muito simpáticas, conversam muito bem. E a pessoa falou, olha, você sabia que só vão se salvar 144 mil pessoas? Aí eu olhei assim pra cara dela. Será que eu tô aí nesse meio? Assim, não, a senhora deve estar enganada, né? Eu comecei a dialogar com ela. E aí ela pegou e abriu o Apocalipse pra mim. E aí, rapaz, eu fiquei assim atônito, né? Caramba. Aí eu cheguei em casa, perguntei pra minha mãe, fui falar lá com o padre. Mas, na verdade, tá dentro dessa questão da simbologia, né? Sim. Porque seriam 12, né? Vezes 12 vezes 1000. 12 é o número dos escolhidos. Que é o número dos escolhidos. Porque você aí pega 12 tribos de Israel, hoje 12 apóstolos. 12 apóstolos. Tá. Vezes 1000, quer dizer, seria uma multidão todo o povo de pessoas, de Deus. Né? E se você for levar ao pé dela, você fala assim, opa, então, só tem rapaz, 144 mil. Será que já deu? Não, já deve ter dado. Deixa eu ver se meu nome tá lá no livro, o padre Luiz Fabiano que falava pra gente, que um dia perguntaram pra ele, ele falou, moça, mas só na sua religião hoje, no mundo, aí ele falava o número lá, dava tipo 10 vezes mais do que 144. A senhora não está salva, eu acho. Você tem certeza que a senhora tá no meio, né? Agora... Em relação depois ao juízo final, né? Engraçado, muita gente talvez não creia no juízo final, né? Da forma como eu aprendi, depois dos tempos, todos seremos julgados num juízo universal. Que todos conheceremos, né, a vida de cada um, as obras de cada um. Não sei, parece que até os pensamentos aí, segundo os estudiosos. Vamos falar pra ele do da Chico. Matéria. Do João Grilo. João Grilo. João Grilo? Tem a flauta, né? Se tocar a flauta, você... Também ressuscita. Exatamente. A questão da escatologia para nós, escatologia é das coisas últimas, das coisas finais, né? Aí o julgamento, vida eterna e tudo mais. Causa temor, né? Porque do medo do julgamento, mas a gente não pode ter medo do julgamento de Deus, né? Aliás, o julgamento se dá ao longo da sua vida. A gente acha que a gente vai receber a sentença lá no final. Não, vai ser o que você fez aqui. Mas eu sempre conversei isso com o Felipe. O julgamento final para nós é bem parecido com o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, né? Você já assistiu? Há muito tempo atrás. Assista. Eu acho que é o melhor filme. Eu assisto, filme, acho que toda semana. É o melhor filme que o Brasil já produziu. Eu acho que foi o Alto da Compadecida. Vamos lembrar.
termina o metade do filme, todo mundo morto, só o Chicó que ficou lá vivo. E aí aparece todo mundo já diante do juízo final. A cena que o Chicó que Deus vai falando com ele, Nossa Senhora vai falando, não vai pro inferno, que ele vai se encaminhando pro inferno. E Jesus vai falando para ele, e ele vai, não, comigo era na mentira mesmo. Eu gostava de fazer aquilo, eu gostava de dar uma desperta. Enganar o povo. Eu gostava de enganar. Nós vamos ter uma percepção tão completa de toda a nossa vida, que não é Deus que vai nos sentenciar. Somos nós mesmos que vamos, não, eu não mereço a sua graça, eu vou pro inferno, eu quero ir porque fui eu tudo isso aí que eu fiz. Então a gente fala que vai ser um conhecimento de tudo aquilo que você é sem véu nenhum, e você mesmo vai se encaminhar, e aí é onde entra a misericórdia de Deus, que ele vai querer a pedagogia de Deus de te salvar. Não, meu filho, sou eu, não é você que salva, sou eu que te trago. A graça é minha, e você pode ser tudo na graça. Então, a sentença é nossa, não é de Deus. E também, citando a minha sábia avó Bina, ela falava que o mundo acaba para quem morre. E isso é um ponto interessante, porque a gente na igreja acredita no juiz particular e no juiz final. Sim. São duas coisas que o particular é quando você morre. Logo imediato. Final dos tempos. Isso, porque Deus não é um Deus de mortos, é um Deus de vivos, então não tem como você ficar morto. Então, a partir do momento que você morre, você vive. Só que aí, no fim dos tempos, nós temos uma coisa que a gente professa no creio, que é muito complicada de acreditar, que é a ressurreição da carne, do corpo. Que é uma complicação teológica gigantesca. Bastante. Mas só que nós teremos um corpo glorioso. E aí estaremos completos, porque o homem não é uma dualidade. Ele não é uma alma em um corpo, igual uma ideia platônica. Ele é uma alma e um corpo. É uma integralidade da coisa. Mas seria um corpo tal como o de Cristo, quando ressuscitou. É isso, um corpo glorioso. Transformado. Interessante. Eu fico imaginando que a gente não tem noção de como será, né? Mas em Jesus a gente pode ter uma ideia. Jesus entrava pelas casas sem abrir a porta. Então nós vamos passar... Vai ser um corpo meio X-Men, né? E o melhor de tudo que ele come. Lembra no evangelho da praia que logo depois da Páscoa que eles estão assando um peixe lá na brasa e Jesus come. Você acha que um fantasma vai comer? Então, né? Então aí que tá, a gente quer especular tanto, quer saber de tanto e não sabe de nada, e por isso que precisa viver pela fé. A gente quer tanta liberdade, quer ser tão dono do nosso próprio nariz, que a gente se prende em internet, que a gente se prende em candidato, que a gente se prende, né? Olha, e a vida é tão mais simples, deixar Deus levar a gente como um barquinho insuflado pelo vento. Eu acho que muita gente que passou pelo Covid, que teve essa experiência de quase morte, né? Quer dizer, hoje vê a vida de uma outra maneira, né? Hoje vê a vida com uma outra perspectiva, uma perspectiva um pouco... Que dá mais importância para aquilo que realmente tem importância também. Né? Você não pode também passar por um momento desse e ficar melancólico, que é essas duas opções, né? Ou você fica muito triste ou você realmente dá valor pra vida. Sabe quando eu era pequeno? Eu acho que eu nunca contei. Gente muito tonta que tá gritando de desespero. Quando eu era pequeno, falava da ressurreição da carne, eu falava, nossa, mas o povo vira pó, né? Eu imaginava que era igual no Exterminador do Futuro 2. Lembra quando explode, que fica os pedacinhos juntos? Ou em Indiana Jones também, né? Não, e quem foi cremado? Então é complicado, vai ter que juntar mais. E aí que se fala de uma transformação do corpo. Sim. Se Deus explicasse todas as coisas, meu filho ia deixar de ser Deus. Eu falei isso no final de semana. Não é? E tá aí a grande questão. Pai e mãe andam explicando muitas coisas pro filho. Não tem que ficar explicando muita coisa. Né? Só é assim e acabou. Se a gente explicasse quem é Deus, ele deixaria de ser Deus. Ia ser mais um ídolo aí para nós, para nossa manipulação. Agora, olhar para Jesus e ver o tanto que Deus nos ama, porque você não é capaz, e nem pode ser, né, de dar o seu filho em favor da vida de ninguém. E Deus foi capaz. Né? Javé é capaz de dar a vida de Jesus pela nossa vida. Então, como é que um Deus que foi capaz de dar a vida de um filho em troca da minha pode querer o meu mal, pode querer a minha destruição? Ele só pode querer positividade. Então, por que não escutá-lo? Por que não segui-lo?
Por que ser desobediente? Por que ser retardado e querer fazer as coisas segundo a sua própria cabeça, né? Essa liberdade enganosa que o mundo te dá. Sim. E assim, né? O Apocalipse, como o senhor falou, é uma promessa De esperança. de esperança, É. né? Porque ele termina assim, falando, né? Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem pranto, nem grito, nem dor, porque todo o anterior já passou. E o que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Depois disse-me: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Àquele que tiver sede, darei gratuitamente a fonte da água da vida. Aquele que vencer terá esta herança, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas pelo que toca aos covardes, aos incrédulos, aos execráveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no tanque ardente de fogo e de enxofre, que é a segunda morte. Quer dizer, é uma mensagem de esperança e é uma mensagem de advertência, né? No Sim. final do Apocalipse. Isso daqui eu peguei, copiei da minha sua cola Bíblia, aqui. tá Mas bom. eu pensei que você tava falando na de cabeça. Eu falei, Não, eu tô falando, não peguei da internet. Eu peguei tô do aqui livro. morrendo de vergonha. O Felipe é bom pra guardar as coisas. Nome de fulano, nome de ciclano. Não. Imagina que eu lembro. Não, eu tô Nem dizendo que que eu peguei da comi minha no almoço. colinha porque não é texto da internet, né? Né? Porque às vezes o pessoal Bem, pega qualquer não é coisa da da internet, Wikipedia. não é da Wikipedia, então, exatamente. beleza. Então, assim, uma mensagem de esperança e uma advertência, né? Quer dizer, para todas essas questões que nós vínhamos conversando aqui. Um resumo bem assim é que o ser humano não vai encontrar paz, como diz Agostinho, se não for em Deus. Não vai encontrar satisfação em si mesmo, não vai encontrar realização em si mesmo, se não for em Deus. Não é? É isso que eu gostaria que o senhor falasse. Assim, diante de tudo isso, desse livro, que lições que nós podemos tirar, né? Assim, eu acho que nós já conversamos sobre um monte de coisa aqui, sobre várias. Quem estiver ouvindo vai ter que ir pensando assim, ó, do Apocalipse no meio dessa conversa toda. De Apocalipse mesmo tem muito pouco. Não, então, mas se a gente for pensar que Apocalipse, a gente precisa viver a esperança do Apocalipse já aqui, aquilo que nós estamos falando aqui tem base e é verdadeiro e é bom para viver. Né? Então a gente precisa viver bem aqui para quando chegar a hora do juízo final a gente vai estar bem e belezinha, né? Agora a questão de viver sem Deus é uma escolha triste do ser humano, porque eu não vejo um sentido. Vamos Ariano Suassuna de novo. Perguntar para ele assim: você acredita em Adão e Eva? Acredito. Você acredita em Deus? Eu acredito, porque seria tão triste a gente tivesse só essa pobre vida aqui, não tivesse ressurreição, não tivesse uma outra vida. E é nessa esteira que a gente fala do Apocalipse, da questão assim, nós precisamos viver bem aqui. São Paulo vai dizer, olha todas as coisas, contempla todas as coisas, observa todas as coisas, pega aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é... e aquilo que não for, se descarta. A natureza, a criação toda está para o ser humano, para o bem do ser humano. E nós precisamos cuidar, nós precisamos viver, nós precisamos gozar disso tudo, mas lembrar que essa vida é muito pouca. Deus não nos fez para esta vida. Aqui a gente está tendo um test drive daquilo que virá no futuro. Ou senão a gente podia dizer popularmente, aqui a gente aprende a chegar na plenitude, a amar para chegar na plenitude do amor na vida eterna. Então, é muito triste quando alguém condiciona a vida humana só essa vida aqui. E é o que a gente mais vê, tá? Aproveita aqui, faz tudo aqui, você pode tudo aqui. É o Carpe Diem, né? Aproveite. Aproveita o dia. Mas a história do Carpe Diem é muito mais bonita. Memento mori. Caramba, agora que você... Os monges se encontravam, era o cumprimento dos monges, né? É mesmo? Memento mori. Carpe Diem. Hoje você vai morrer, né? Aproveita o dia. Aproveita que você vai morrer. Cortaram a parte do hoje que você vai morrer. Só aproveita o dia. Porque pode ser qualquer hora. Você sabe se você vai chegar em casa hoje? Não. Né? Nem sei se a gente consegue terminar esse programa. E se acabar agora? Meu Deus, pode ser que Jesus esteja voltando no seu apocalipse. Sai ali fora, tá tudo pegando fogo. Né? Zé Cabaleiro com as trombetas fulgurantes, com seus anjos decaídos. A galera pega fogo quando toca o som pesado. Não é? Acho que a gente já fugiu. Já fugiu de novo. Bota o barulhinho aí. Adorei. Tá certo. Eu acho que é por aí, seu Bruno, né? Voltar
de onde viemos. E eu acho que a grande questão, o homem precisa sentir que, o ser humano, né? Precisa sentir que ele é sobrenatural. Né? Imagem e criação e imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. E se Deus tá no céu, ele vai nos levar para lá também. Se foi de lá que nós viemos, para lá nós voltaremos. Lembrando que as coisas materiais são pó, né? Todo mundo vai voltar pro pó. Todo mundo é igual, todo mundo. Não posso ser maior que você, mas eu posso, nessa caminhada de pó, aprender a te amar. E por isso que Jesus veio se encarnar para me fazer divino. Né? Eu sou cidadão do céu, como vai dizer São Paulo. E por isso não podemos ter uma fé fraca, ingênua, uma fé deturpada, mas sim um espírito de fortaleza, que é o que ele nos deu. Um espírito de destemor para viver a fé. A fé não é um penduricalho. Ou eu vivo pela fé, eu escolho pela fé, eu crio meus filhos pela fé, ou eu vou estar sendo um mentiroso. Não é? E eu não vou estar obedecendo a Jesus. E por isso que a fé é tão importante para nós. Vai nos desdobrar na vida eterna. E a vida eterna vai depender de como eu vou viver aqui. Nesses poucos anos, né? Porque comparando com a eternidade. Não é? Que são 70, 100 anos. Né? Tem gente que acha que tem outra vida, mas que dó, né? Se for esperar pra viver bem na outra, não, vai se eu ferrar. ia ficar muito bravo. Eu já sofri tanto nessa. Eu falo, pô. Tá certo. Pra quê? Não, eu desisto. Dá 3 tapinhas na minha. Gente, olha, eu gostaria de agradecer demais a presença de vocês. Eu nem vi passar. Eu que agradeço. A gente vai ter que encerrar aí por conta do horário, mas, assim, foi uma grande honra, assim, um prazer enorme a conversa aí sobre o Apocalipse. A gente não falou muito, a gente falou muito, né? Sim. E aí, eu acho que precisa ser por aí, desmistificar, porque ele não é um livro para ter medo, não é um livro para te causar temor, mas sim te causar esperança de viver bem aqui para ter uma vida eterna. Né? Então, Memento mori et carpe diem. É isso mesmo. Tá certo. Muito obrigado. Agradeço demais a presença de vocês. Pessoal, curtam, se inscrevam no canal, ativem as notificações. E é isso aí. Até a próxima. Grande abraço. Tchau. Tchau. Legal.